Olá, meus, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui às nossas questões de probabilidades associadas a eventos independentes, né? Com a questão de número 10. A gente resolveu a 9 na aula anterior, vamos terminar agora a 10 e a 11. Vamos dar uma lida. A questão 10 diz o seguinte: uma moeda é lançada 10 vezes. Qual a probabilidade de, item A, observarmos 10 caras, item B, observarmos 10 coroas, item C, observarmos 4 caras e 6 coroas. E aparentemente a questão é fácil. Também estou achando. Não vamos aqui riscar. Item A. Uma moeda lançada 10 vezes. Qual a probabilidade de observarmos 10 caras? Ora, moçada. A chance de observarmos 10 caras, vamos raciocinar devagarinho. Você joga uma moeda, qual é a chance de dar cara? 1/2. Então você lançou, fez o primeiro lançamento, a chance de dar cara é 1/2. Lançou a moeda de novo, chance de dar cara, mais 1/2. Lançou novamente, chance de dar cara, 1/2. Observe que esses eventos são independentes. Por quê? Porque o segundo lançamento da moeda não interfere no primeiro. O terceiro lançamento da moeda não interfere nem no primeiro, nem no segundo. Então, são eventos independentes. Se são eventos independentes, a chance dos 10 acontecerem simultaneamente é igual ao produto de cada um individualmente acontecer. Então, a probabilidade de sair 10 caras vai ser igual a quanto? A 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 10 vezes, tá certo? Então, a chance de sair cara 10 vezes, em 10 lançamentos, é igual a 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 10 vezes. Isso aí, você resolvendo, você vai achar o quê? P igual a 1/2 elevado à décima, que dá 1 sobre 2 elevado à décima. 2 elevado à décima é igual a 1024. Então, a chance de você jogar uma moeda 10 vezes e nos 10 lançamentos saírem 10 caras é igual a 1 sobre 1024. Mas, Rivelino, é muito pequena, né, a chance? Realmente, você quer jogar uma moeda 10 vezes, sair 10 caras, quer que a chance seja grande, aí é querer demais, né? Tá certo? Então, a chance é muito pequena, 1 sobre 1024. Rivelino, o item B é do mesmo jeito. Concordo com você. O que é que pede no item B? Observarmos 10 coroas. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. A chance de sair coroa no primeiro lançamento é 1/2. Sair coroa no segundo é 1/2. Isso aqui vai dar 1/2 quantas vezes? 10 vezes. Então, probabilidade é igual 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 10 vezes. A mesma coisa, né? 1/2 elevado à décima, que é igual a 1 sobre 1024. Beleza, Rivelino, entendi. Isso aí tá fácil. Agora a C é que eu não estou entendendo direito. Vamos para a C. Qual é a chance, né? A probabilidade de observarmos 4 caras e 6 coroas. Epa! 4 caras e 6 coroas. Qual é a chance de você lançar uma moeda 10 vezes e saírem 4 caras e 4 caras e 6 coroas? Chamando o cara, representando a cara por K e a coroa por C, tá certo? Pronto. Meu objetivo, eu quero que saia 4 caras e 6 coroas. É o item C. E, velho, como é que eu vou saber? Qual é a chance de sair 4 caras e 6 coroas? Bem, aqui o problema já ficou um pouquinho mais interessante, né? Por quê? Porque quando ele diz que
tem que sair 4 caras, ele não diz que tem que sair 4 caras nos 4 primeiros lançamentos. Pode sair cara, coroa, cara. Ou seja, as 4 caras, elas podem estar misturadas aqui. Podem estar na primeira, segunda, terceira e quarta. Podem estar na segunda, terceira, quarta e quinta. Então, não necessariamente as caras têm que aparecer nos 4 primeiros lançamentos. E as coroas nos 6 últimos. Então, você pode embaralhar isso aqui. Rivelino, essa palavrinha embaralhar, eu estou lembrando lá de análise combinatória. Exatamente. Tá? É isso que você vai usar aqui. Se você olhar para esse problema, né, vamos aqui por partes. O que é a probabilidade? O conceito de probabilidade são os casos favoráveis a você sobre os casos possíveis, tá certo? Os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Então, probabilidade, número de casos favoráveis a mim sobre o número de casos possíveis. É isso que eu vou ter que descobrir agora. Como é que eu sei quantos casos tem favoráveis a mim, Rivelino? Vamos lá. Passar um tracinho aqui para ajudar. Número de casos favoráveis. Olha, número de casos favoráveis sobre casos possíveis. Quando você lança uma moeda 10 vezes, quantos elementos vai ter o meu espaço amostral? Ora, o número de elementos do meu espaço amostral, que eu vou simbolizar pela letra U, tá certo? Número de elementos do meu espaço amostral vai ser igual. A gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Você tem aqui, ó, 10 lançamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 lançamentos. Quantas possibilidades você tem para o primeiro lançamento? 2 possibilidades. Ou da cara ou da coroa. Quantas possibilidades você tem para o segundo lançamento? Também 2 possibilidades. Ou da cara ou da coroa. Isso você vai fazer até o 10º lançamento. Ou da cara ou da coroa. Então, o número de elementos do meu espaço amostral U vai ser igual a 2 elevado a 10ª. Por que 2 elevado a 10ª? Porque são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Repete a base, somos expoentes. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 1024. 2 a 10ª, né? A gente já viu que é igual a 1024. Então, existem 1024, né, sequências diferentes envolvendo cara, coroa, né, do jeito que der aí, tá certo? 1024. Como foi que a gente descobriu isso? Usando o princípio fundamental da contagem. Você tem 2 possibilidades para cá, 2 para cá, até o 10º lançamento. Então, fazendo isso, você vai ter um total de 1024. Mas, Rivelino, isso aí é o total de elementos do meu espaço amostral. Eu quero saber agora, desses 1024, quantos casos são favoráveis, tá certo? Quantos casos são favoráveis a mim? Quais são os casos favoráveis a mim? Ora, os casos favoráveis são aqueles que contêm 4 caras e 6 coroas. Mas como é que eu vou saber, desses 1024, quantos casos tem 4 caras e 6 coroas? Ora, você vai ter que lembrar você vai fazer uma pequena analogia com anagrama. Anagrama, exatamente, ó. Deixa eu lembrar aqui para você. Suponha que você tenha 10 pessoas. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 10 pessoas? Fatorial de 10. Foi isso que a gente aprendeu? Mas se você tem 10 pessoas, você tem 3 pessoas. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 3 pessoas? Ora, você quer embaralhar 3 pessoas, então 3 fatorial maneiras. É o fatorial
da quantidade de pessoas. Você tem um nome, Calo. Calo tem 4 letras. De quantas maneiras eu posso embaralhar essas 4 letras? 4 fatorial maneiras. É o fatorial da quantidade de letras. Tá certo? Então, se você tem 10, né, 10 letras, de quantas maneiras eu consigo embaralhar essas 10 letras? 10 fatorial maneiras. Ah, Rivelino, então, aqui é como se fossem 10 letras. Então, eu consigo embaralhar essas 10 letras de 10 fatorial maneiras. Beleza. Só que, se você observar, isso é válido quando as letras são todas diferentes. No nosso caso, fazendo analogia para anagrama, tá certo? Fazendo analogia com anagrama, era como se você tivesse assim, ó, 4 letras Ks e 6 letras Cs. São 4 caras e 6 coroas. Só que aqui você tem letras repetidas. Lembram lá de anagrama? Eu vou calcular um anagrama com letras repetidas. Essa letra K, ela aparece 4 vezes. Essa letra C, ela aparece 6 vezes. Então, quantos anagramas, de quantas maneiras eu consigo embaralhar essas 10 letras, sabendo que 4 delas são iguais a K e 6 delas são iguais a C. Ah, Rivelino, que estratégia legal, né? Já que tem que sair 4 caras e 6 coroas, eu uso o anagrama e considero as quatro caras como sendo letras repetidas e as 6 coroas como sendo letras repetidas. Exatamente. Aí agora, como é que a gente faz? Lembrando lá de anagrama, a letra K se repete 4 vezes. Então, divide por 4 fatorial. A letra C se repete 6 vezes. Divide por 6 fatorial. Então, o número de casos favoráveis a mim é igual a 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Resolvendo isso aqui, bem, se você resolver isso aqui, ó, você vai encontrar 210. Tem certeza, Rivelino? Pode acreditar. A gente já fez aqui, deu 210. Então, vamos apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, número de elementos do meu espaço amostral, 1024. Como foi que eu encontrei? Princípio fundamental da contagem. Número de casos favoráveis a mim, 210. Como é que eu encontrei? Eu utilizei uma analogia com anagrama. Considerei as 4, a cara e coroa como sendo letras. Então, permutei as 10 letras, 10 fatorial. Considerei as 4 letras K como sendo letras repetidas. E as 6 letras C como sendo letras repetidas. Encontrei 210. E agora? Bem, agora eu quero calcular a probabilidade de dar 4 caras e 6 coroas. Então, vai ser igual a 210 dividido por 1024. Logo, a probabilidade vai ser igual. Dividindo por 2, 105. 1024 por 2, 1000 por 2 dá 500, 24 por 2 dá 12. 512. 105 sobre 512. Eu acredito que não dê mais para simplificar não, tá certo? Então pronto. Probabilidade 105 dividido por 512. Questãozinha interessante, né? Ó, apareceu aqui um novo conceito, né? Você tinha que calcular o espaço amostral e tinha que fazer analogia com o anagrama. Então, questão muito interessante, tá certo? Vamos para a próxima. Então, moçada, mais uma questão aí para a gente brincar, tá? Vamos dar uma lida. Questão 11 diz o seguinte: num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas. Num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas.
e submetidas a uma análise detalhada. Entre elas, verificou-se que 20% são fraudulentas. Entre as não suspeitas, 2% são fraudulentas. Rivelino, não são muitas informações, vamos com calma. Tenha paciência. Leia com calma. Depois, quando você montar a árvore, você vai ver que vai ficar mais fácil. De novo, num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas e submetidas a uma análise detalhada. Entre elas, verificou-se que 20% são fraudulentas. Entre as não suspeitas, 2% são fraudulentas. Se uma declaração é escolhida ao acaso, qual a probabilidade de ele ser suspeita e fraudulenta? Me perdoe o erro, né? Dela, né? Ser suspeita e fraudulenta. Se uma declaração é fraudulenta, qual a probabilidade dela ter sido suspeita? Então, são duas questõezinhas aí interessantes que a gente vai trabalhar com elas agora, tá? Vamos para a lousa dar uma riscada. Primeiro, marcar as informações importantes. Num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são submetidas a uma análise detalhada. 10% são suspeitos. Aqui, né? 10% são suspeitos. Deixa eu ver aqui. Pronto. 10% das declarações são suspeitas. Sendo suspeitas, elas são submetidas a uma análise detalhada. Entre elas, verificou-se que 20% são fraudulentas. Ou seja, de todas as suspeitas, 20% são fraudulentas. E entre as não suspeitas? Entre as não suspeitas, 2% são fraudulentas. Então, a gente vai ter que montar uma árvore de possibilidades, né, de probabilidades, com essas informações que a gente tem aí. Então, vamos montá-la, tá? Vamos lá. À medida que nós formos lendo, a gente vai montando aí a nossa árvore de possibilidades. Num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas. Então, você tem aqui suspeitas. Quantos por cento são suspeitas? 10%. Então, 10% das declarações são suspeitas. Beleza, Rivelino? Já posso concluir que as não suspeitas corresponde a quantos por cento? Ora, se 10% são suspeitas, eu tenho que 90% não são suspeitas. Beleza. Continuando o problema, né? Num certo país, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas e submetidas a uma análise detalhada. Então, foi suspeita, é submetida a uma análise detalhada. Entre elas, verificou-se que 20% são fraudulentas. Ora, moçada, dessas 10% que são suspeitas, aí elas vão para uma análise detalhada. Nessa análise detalhada, a Receita vai dizer se elas são fraudulentas ou se elas não são fraudulentas. Não fraudulentas. Fraudulentas ou não fraudulentas. Dessas suspeitas, com certeza, 20%, deixa eu apagar aqui, 20% são fraudulentos, tá certo? De todas as declarações suspeitas, 20% são fraudulentas. Daqui você conclui que, se 20% são fraudulentas, 80% não são fraudulentas. Beleza, Rivelino. Entre as não suspeitas, entre as não suspeitas, 2%
são fraudulentas. Entre as não suspeitas, existem fraudulentas. Mas só que existem poucas, né? Quantos por cento? 2%. 2% são fraudulentas. Se 2% são fraudulentas, a gente conclui que existem também as não fraudulentas. Se 2% são fraudulentas, eu tenho que... Quantos por cento não são? 98%. É o que falta para completar 100%. Já é? Observe que eu estou usando sempre o complemento. 10%, 90%, 20%, 80%, 2%, 98%. Rivelino, beleza. Tudo montado, tudo perfeitinho. O que é que a gente vai fazer agora? Bem, agora a gente vai ver o que ele quer, né? O que é que ele quer na questão? Se uma declaração é escolhida ao acaso, qual a probabilidade dela, né? Deixa eu ajeitar logo isso aqui. Qual a probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta? Qual é a probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta? Dada uma declaração escolhida ao acaso, qual a chance dela ser suspeita e fraudulenta? Ora, Rivelino, suspeita e fraudulenta é só eu seguir o meu caminho ali, ó. Suspeita e fraudulenta. Está aqui, ó. A chance da declaração ser suspeita e fraudulenta é você seguir aquele caminho. Então, vamos calcular, né? Ó. Item A. A chance dela ser suspeita e fraudulenta. Aqui o meu item A. Probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta. Então, vai ser a probabilidade dela ser suspeita vezes a probabilidade dela ser fraudulenta. Probabilidade dela ser suspeita, 10%. Probabilidade dela ser fraudulenta, 20%. Então, probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta, 20% vezes 10%. Então, P é igual. É a chance dela ser fraudulenta, sabendo que ela é suspeita, né? Ó. Então, vai ser 10 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Se você simplificar, né? Ó, deixa eu pegar aqui outra cor. Se você simplificar 0 com 0, 0 com 0, você vai ficar com P igual a 2 sobre 100 implica que essa probabilidade é igual a 2%. Joia? A probabilidade da declaração escolhida ao acaso ser suspeita e fraudulenta é de 2%. Beleza, Rivelino. Vamos para o item. Outro item. Vamos lá. Qual é o outro item? Item B. Vamos lá. Se uma declaração é fraudulenta, qual a probabilidade dela ter sido suspeita? Se uma declaração é fraudulenta, ele já está afirmando. Ela é fraudulenta. Opa, Rivelino, já estou lembrando de probabilidade condicional. Ele já está dando uma condição. Qual a condição? Ela já é fraudulenta. Se uma declaração é fraudulenta, qual a probabilidade dela ter sido suspeita? Se uma declaração é fraudulenta, qual a probabilidade dela ter sido suspeita? O que é que ele quer? A chance da declaração ser suspeita, sabendo-se que ela é fraudulenta. Qual a chance da declaração ser suspeita, sabendo-se que ela é, eu tenho a certeza que ela é fraudulenta. Probabilidade condicionada, né? Ó.
Vamos passar aqui, né? Ó. Probabilidade condicionada. A chance, ele quer a chance, ele quer a probabilidade. Deixa eu ajeitar aqui, moçada. Ele quer a probabilidade da declaração ser suspeita, sabendo-se que ela é fraudulenta. Qual a probabilidade da declaração ser suspeita, você tendo a certeza que ela é fraudulenta? Lembrando lá de probabilidade condicionada, isso aqui vai ser o quê? A probabilidade dela ser, ao mesmo tempo, suspeita e fraudulenta, sobre a probabilidade dela ser fraudulenta. Tá certo? Então, a probabilidade condicional dela ser suspeita, sabendo que ela é fraudulenta, é igual à probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta, ao mesmo tempo, que nós já calculamos, né? Ó, o fato dela ser suspeita e fraudulenta já está calculado, está aqui 2%. Falta só calcular a probabilidade dela ser fraudulenta. Qual é a probabilidade dela ser fraudulenta? Bem, a probabilidade dela ser fraudulenta é você seguir esse caminho aqui, que já está 10% vezes 20%, e também seguir esse outro caminho, ó. Está aqui o outro caminho dela ser fraudulenta. Esses dois caminhos levam a declarações fraudulentas. Então, a probabilidade de você ter declarações fraudulentas vai ser 2%, que a gente já calculou aqui, né? 10% vezes 20%. Vamos colocar só para você não perder o raciocínio. 10% vezes 20%, mais a probabilidade dela ser fraudulenta por esse outro caminho. Ó. Qual é esse outro caminho? 90% vezes 2%. Já, Evelino? Beleza, e agora? Bem, agora é só resolver, não? 10% vezes 20% vai dar 2%. A gente já tinha visto, né? Aqui você tem 90% vezes 2%. 90% vezes 2%, começar a simplificar, ó. Corta esse zero com este. Então, você vai ter aqui 2 vezes 9, 18, tá certo? 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 10 vai dar 1,8. Então, você vai ter 2 sobre 100, está aqui, mais, olha o que eu estou fazendo, 2 vezes 9, 18, dividido por 10, só estou dividindo por 10 por quê? Porque esse denominador é 100, eu vou conservar. 2 vezes 9, 18, 18 dividido por 10, dá 1,8. Então, fica 1,8 sobre 100. Soma de frações com denominadores iguais. 2 sobre 100 mais 1,8 sobre 100 vai dar 3,8 sobre 100. 3,8 sobre 100 vai dar a probabilidade dela ser fraudulenta é 3,8 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,038. 0,038. Rivelino, de onde é que veio esse 0,038? Está aqui, ó. 2 mais 1,8 dá 3,8. 3,8 dividido por 100, você vai pegar a vírgula, andar 2 casas para a esquerda. Então, a probabilidade dela ser fraudulenta
é 0,038. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta e dividir pela probabilidade dela ser fraudulenta. Ou seja, a gente vai pegar os 2% que nós calculamos aqui e dividir pelo 0,038. Vamos fazer isso, né? Então, a probabilidade, vou pegar esse espaçozinho aqui, moçada. A probabilidade dela ser suspeita, sabendo que ela é fraudulenta, é igual à probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta ao mesmo tempo, que é 2%, dividido pela probabilidade dela ser fraudulenta. E a probabilidade dela ser fraudulenta é 0,038. Então, a chance dela ser suspeita, sabendo que ela é fraudulenta é 0,02 dividido por 0,038. Dividindo isso aqui, você vai achar 52,6% aproximadamente. Então, resposta, 52,6% aproximadamente. Então, moçada, com isso a gente resolve aí mais duas questões de eventos independentes. E a gente encerra essa parte. Acredito eu que ficou bem claro. Eventos independentes, probabilidade condicionada. Então, foram muitas questões que nós resolvemos. Eu acredito que não dá mais para ter dúvida, tá certo? A gente vem para a próxima aula já com outro assunto, né? Também envolvendo probabilidades, tá certo? Um forte abraço, valeu!